Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Pelo pessoal que está na internet também, Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Eu vou pedir para o irmão... Vem cá, irmão Olga, hoje. Vem cá. Vem cá, minha irmã. Vou pedir para a irmã Olga estar orando. Vem cá. Dá a volta lá, meu irmão. Pode dar a volta lá. Não vai subir, não? Tá. Espera aí, um minutinho só. Irmã Olga, a senhora ora por nós aqui, ora pelo estudo, tá ok? Estudo. Por nós aqui o estudo. Tá bom? Pela minha vida também. Tá bom. Fica aí para ver se eu estou certa. Oi, irmãos. Tudo bem? Que Deus abençoe vocês ricamente. Que Deus nos abençoe, cada pessoa que está aqui presente. Muito obrigada pela pessoa que vai conduzir o estudo, porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Eu agradeço bastante por todos os que vieram e os que não puderam vir também. Que a glória de Deus seja manifestada entre nós. Amém. Em nome de Jesus Cristo, a um Deus que vive eternamente. Muito obrigada. Senhor Deus, abençoa ricamente o estudo, Senhor, para que nós sejamos por Ti edificados, Pai. Amém. Muito obrigada, Senhor. Eu agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina, Pai, a todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, irmã. A aula de hoje, ela vai ser uma introdução ao Novo Testamento. É Gálatas 4:4. E eu gostaria de falar para os irmãos que o Novo Testamento, a vinda de Jesus Cristo, é interessante. A igreja está estudando lá a treliça e a videira. E Jesus ele vai vir num contexto onde a treliça ela é bem grande. E ele vai colocar a videira, que é ele, né? E é interessante que ele não tira a treliça, ele vai dar um ajuste nas treliças erradas que tem para colocar a videira, que é ele. E é interessante que Jesus, ele vai vir, nós vamos entrar num contexto para os irmãos entender os estudos que vão vir. Tá? Então vamos lá, Gálatas 4:4. Diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Nascido de mulher e debaixo da lei. Jesus ele não veio de um milagre, assim, como que eu posso dizer, sem ser gerado, né? Então, e debaixo da lei também. E nós vamos estar vendo o contexto disso tudo. Nós vamos estar estudando o contexto do Novo Testamento, para a gente entender o porquê foi escrito, de que maneira foi. Tá bom? Vamos lá. Contexto, alguns aspectos relativos ao mundo do Novo Testamento, que nós vamos estar vendo. Nós vamos estar vendo línguas. Quais eram as línguas que eram faladas naquela época? A primeira era o ambiente que estava sendo envolvido, né? As 4 línguas que estavam sendo predominada naquele tempo dos romanos. Nós vamos ver primeiro o latim, né? Eu coloquei os estudos, os slides, mas o pessoal não veio. Mas está tudo bem, nós vamos dar aula mesmo assim. Línguas. Então, ela é falada no latim. Era uma língua oficial, mais usada no lado ocidental do Império Romano. O latim foi o Império Romano, na época do Império Romano, no lado ocidental do Império Romano. Surge o latim. Só que o latim ele veio perdendo a força. Nós temos que fazer uma reflexão e voltar lá atrás, como que era e que época que Jesus chega e como que estava sendo falada. Então, o latim hoje já não existe mais. Para não falar que não existe, existe para estudo. O
O latim quem usou muito também foi a Igreja Católica. Já não usa mais. Eu ainda vi missa sendo rezada em latim. Isso há muitos anos lá atrás. Mas tinha. Hoje já não é mais. Essa era uma das línguas faladas naquela época. Depois vem o grego. Era uma língua franca, comum, mais usado no lado oriental. Olha só. No ocidental falava latim e no oriental dos romanos já falava o grego. Do império, né, naquela época. E, portanto, falado na Palestina. Era falado na Palestina. Especialmente na Galileia. Língua usada pelos escritores do Novo Testamento. Tá? Os escritores do Novo Testamento vão usar muito o grego. Tá? É uma mistura e na Galileia. Então já entra o latim e o grego. Porque depois você vai começar a entender algumas coisas que o cristianismo, as pessoas vão escrever o livro aí, e lá para frente eu vou citar o porquê de escrever tal livro para tal pessoa. Que muitas vezes a gente não tem noção disso. Então, essa é a segunda língua desenvolvida no Império Romano. Agora tem a terceira língua também usada. Olha só, latim, o grego, agora vem o aramaico. O aramaico era uma língua popular e materna dos judeus do primeiro século. Olha só, latim, grego e o aramaico. Depois do aramaico aqui, depois eu vou voltar um pouquinho, eu vou pegar o hebraico aqui também. Aí surge o hebraico. Era uma língua formada dos judeus, no qual estava escrita a Torá. Era lido e falado pelos rabinos e os escribas da época. Só que quando você pega o aramaico e pega o hebraico, você vai ver que é uma mistura das duas línguas. Uma mistura das duas línguas. E Jesus, ele fala em aramaico, Marcos 5:41. Marcos 5:41 é quando Jesus vai falar sobre a menina ali, né? Talita. Né? E ele fala em aramaico, que quer dizer jovem. Né? Só que ela é composta, essa língua ela é misturada. Você vai ver ali Jesus, ele nasce em Belém e vai para Galiléia. E a língua que Jesus estava falando era da Galiléia. É mais ou menos assim para os irmãos entenderem. Estão tudo junto ali, mas é mais simples. E o hebraico aqui, ele sobressaía. Era uma língua original mesmo, dos judeus ali. Tanto é que eles, quando olhavam para a Galiléia, o modo como eles falavam ali, eles eram criticados. Por isso que Jesus nasce em Belém, mas vive na Galiléia. E Jesus tem todo o sotaque da Galiléia. Todo o sotaque é da Galiléia. E por ser da Galiléia ali, por isso que depois ele fala, da Galiléia vem coisa boa, né? Tanto era a rincha, né, que tinha de línguas ali. E era simples essa língua. O hebraico era simples. É mais ou menos assim. Eu vou ilustrar para os irmãos entenderem. Você pega o Brasil e você pega e fala assim, vou falar mandioca. Aqui em São Paulo nós falamos mandioca, não é isso? Aí você vai para, acho que é para o Rio, é aipim. Aí você vai para o Nordeste, é macaxeira. E assim vai indo. A mesma coisa era naquela época. Uma linguagem simples, só que entre eles tinha aquela divergência, sabe? De línguas. Olha, mas Jesus ali, Jesus falava simples, não falava assim, o judeu mesmo, aquela língua que eles queriam que falasse. Apesar que eu creio que Jesus falava toda a língua. Não tinha esse negócio. Mas era simples o falar do Jesus, mas eu trazer uma mensagem fantástica para nós. Então, esse é o contexto que está sendo formado o Novo Testamento, tá? Para os irmãos terem ideia. Então, isso seria as línguas. Seria
o latim, o grego, o aramaico e o hebraico. Isso aí é o contexto que está sendo formado isso daí. Agora tem um outro contexto, que é o contexto religioso da época. Todo o Império Romano foi fortemente influenciado pela mitologia grega. A mitologia grega, ela foi muito influenciada na época do Império Romano. As divindades dos romanos estavam associadas diretamente à mitologia grega. Júpiter com Vênus, Vênus com Afrodite e assim por diante. Isso eram os romanos. Olha quem eles serviam. Olha qual o contexto que Jesus está vindo. Olha qual o contexto que Jesus... Eu falei da treliça, né, que Jesus tem que começar a tirar, plantar a videira, que é ele, num contexto desse. Quando a gente for ler a palavra de Deus, a Bíblia, a gente pegar a Bíblia na mão, você vai ver a importância que é a vinda de Cristo e no que ele foi inserido para falar dele, a videira. Então, naquela época, já, aqui é uma treliça. Concorda? Olha só, espiritualmente dizendo, Júpiter com Vênus, Vênus com Afrodite, e assim, superstições, miticismo, com oráculos e preságios que eles usavam. Olha só em que contexto Jesus está vindo, em que contexto Jesus está trazendo a nova aliança. O culto ao Império Romano era obrigatório. Olha só, você quer fazer culto? Você vai fazer ao imperador romano. Dizer que César não é imperador, que não é senhor, é o que eu queria ver. Olha que contexto que Jesus vem. Olha que contexto que Jesus vem implantar o Novo Testamento, a videira que é ele. Dá para perceber como que foi tão forte, como que foi tão a presença de Jesus nisso tudo, quebrando os paradigmas da época, tirando vamos tirar aqui como que fala, as treliças, né, que são colocadas, e eu vim trazer a videira. Os judeus eram um dos poucos povos com autorização de praticar a própria religião em lugar de culto estatal ao imperador. Isso era muito pouco. Você tinha que prestar culto ao imperador. Você dizer que César não era senhor, você morria. Você morria. Então, para a gente entrar no Novo Testamento, como a gente vai estar lendo, como a gente vai estar estudando, você tem que ter bem isso firme na sua mente. Porque é daí que você começa a valorizar a palavra de Deus, eu e você. Nós temos que saber qual o contexto da história, como que foi escrito, quem era a língua, qual era a religião que era praticada. E agora nós também vamos ver o conceito. Qual o conceito que está por detrás disso? O nome da segunda parte, Bíblia, que é o Novo Testamento, o sentido básico para testamento no grego é aliança, acordo, contrato e pacto. Olha só, olha o que Jesus vem lançar. Eu quero fazer uma aliança. Eu quero fazer acordo, um contrato ou um pacto. Significa uma disposição feita por uma parte em que a outra parte podia aceitar ou não, ou rejeitar. Olha, eu vou trazer. Eu vou fazer um pacto com vocês. Vocês aceitam se quiser ou não. Tá? O pacto nos leva a isso. Aceitar ou não, rejeitar. Mas nunca alterar. Nunca alterar. Olha, você pode até rejeitar o que eu estou trazendo, mas alterar não, o que eu vou implantar. Essa disposição, quando recebida, obrigava o cumprimento das duas cláusulas, das duas partes, né? Quem estava fazendo aliança e com quem aceitava. Isso implica que uma promessa
implica em uma promessa, pois uma promessa obriga somente a pessoa que fez, enquanto que uma aliança obriga igualmente as duas partes envolvidas. Você já viu alguém que fala, eu vou fazer uma promessa? Existe uma grande diferença quando você fala, eu faço uma promessa, eu faço uma aliança. Quando você faz uma promessa, o único que está envolvido nisso é você. É você. Olha, então Jesus ele não veio para fazer promessa, ele veio para fazer uma aliança. A aliança envolve as duas partes. Envolve Jesus e envolve as pessoas que aceitam ele. Agora, fazer promessa só envolve a mim. Eu me lembro quando eu ia aí numa igreja, eu via a promessa que era feita. E é verdade. Se você fizer aí uma reflexão, você vai ver que a promessa só é a pessoa, que é ela que fez. Que vai lá e paga, não é isso? Você vai lá e paga. Eu não vou pagar a minha promessa. Eu fiz uma promessa, então eu estava doente, eu quero fazer uma promessa, eu vou lá e faço. Envolve alguém nisso? Não. Tem mais alguém envolvido? Não. Agora, como que chama, o pacto que Jesus, a aliança que Jesus veio fazer, o pacto ali com a gente, envolve as duas partes. Envolve eu e envolve Cristo. Então, o contexto da Bíblia ela é formada nessas duas partes. Tá? Não é promessa, não. A antiga aliança era baseada no padrão da lei de Moisés, Pentateuco. Isso era a nova aliança. A antiga aliança. A nova aliança se fundamenta na revelação de Deus em seu Filho completamente justo. Que está lá... Espera aí um pouquinho só. A aliança ela é fundamentada na revelação de Deus ao seu Filho. Você se lembra da promessa lá em Gênesis? Eu vou mandar meu filho. Então, Jesus está vindo, sendo inserido no contexto romano. A gente tem que ler a Bíblia, eu faço assim, eu faço uma reflexão de tentar ler a Bíblia de uma maneira lá atrás, não hoje. Entender o que Jesus estava querendo trazer, o que estava sendo inserido, qual era o contexto daquela época. Porque se você não fizer isso, você vai até ler a Bíblia, mas você não vai ter uma noção muito forte daquilo que é o cristianismo, daquilo que Jesus quis trazer. Quem lê para mim Jeremias 31, de 31 a 35, fazendo um favor. E o outro pode abrir Hebreus 8. Não, Marcos 14, 24. Jeremias 31, de 31 a 35. Quem pode ler para mim, por favor? A irmã lá? Um minutinho só, minha irmã. Pode levar lá, aqui o micro. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles, e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor fez o sol para ser a luz do dia, a lua e as estrelas para brilharem de noite.
Deus faz o mar ficar bravo e faz rugir as suas ondas. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Está vendo? Lá em Jeremias, Velho Testamento. Eu vou fazer uma aliança. Agora chega o Novo Testamento. O Novo Testamento é, portanto, o registro do estabelecimento e do caráter da nova aliança de Deus. Deus está fazendo uma nova aliança através do seu Filho amado Jesus Cristo. Aliança com Deus, com os homens, selado por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Marcos 14, 24. Que diz assim: é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Aliança feita com sangue em Cristo Jesus. Esse é o contexto do Novo Testamento. Esse é o contexto que Jesus está vindo. O Império Romano já é colocado ali. Aí nós começamos a ter uma noção de quem é o Cristo que está vindo, querendo colocar, estabelecer uma nova aliança. E ele diz assim: no qual o homem, por meio da fé em Cristo, em Efésios 2:8, tem os pecados perdoados, em Romanos 11, de 26 a 27. Então, Jesus ele vem pela fé que nós temos, por meio da fé, e os pecados nossos são perdoados em Romanos 11, de 26 a 27. Recebe bênção de Deus em Hebreus 9:15 e vive em plena dedicação no Senhor, em Hebreus 10, de 19 a 25, aguardando o glorioso dia da volta de Cristo. Olha só, o contexto que está sendo formado na fé, está sendo formado em perdoar pecados, não é isso? Receber bênção de Deus e guardar, esperando na gloriosa vinda de Cristo Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o Novo Testamento que está sendo formado. Olha, pela fé, tá? Você tem fé? Então, crê em mim, porque pela fé eu vou fazer. É pela fé que vocês têm que ter. Eu vou perdoar pecados, né? Eu vou perdoar pecados. A nova aliança que eu estou fazendo com vocês é para perdoar pecados. Receber bênçãos, né? Receber bênçãos. Olha, se você estiver inserida em mim, na videira, você vai ser abençoado. Não é abençoado ter casa, carro, não. É um outro tipo de bênção. E eu tenho desfrutado muito disso. E é interessante, viu, minha irmã? Eu chamei a irmã aqui para orar aqui. A irmã Olga, e Deus me colocou de manhã, de madrugada, viu, minha irmã? Que era você. Então, é assim, ó. Cristo, ele vem para perdoar, para a gente ter fé. Qual a aliança que eu fiz? Qual a aliança que eu tenho? Em quem que eu tenho aliança? Agora nós vamos ver também o conteúdo disso tudo que está sendo inserido no Novo Testamento. O Novo Testamento é composto por um conjunto de livros inspirados por Deus. Não é por homens, é inspirado por Deus, como a gente já viu o outro bimestre, através do Espírito Santo de Deus, cuja ênfase é a revelação do plano divino. Qual é a ênfase do Novo Testamento? Que eu e você tem na mão, que vem desde lá do Velho Testamento, sendo cuidado por Deus, o Espírito Santo de Deus trazendo para nós, para ser revelado. É a revelação do plano divino. Essa revelação não é limitada ao ministério terreno de Jesus Cristo, mas compreende o período posterior à sua ressurreição e ascensão aos céus. Desde a era da igreja, inaugurada com a descida do Espírito Santo, essa está a consumação de todas as coisas. O Velho Testamento com o Novo. O Novo Testamento é formado por 27 obras escritas por cerca de 9 autores. O número depende da conclusão sobre a autoria de Hebreus. Esses documentos foram escritos
num espaço de tempo de cerca de meio século, provavelmente meados de 45 até a década de 90. Foi escrito o Evangelho de Mateus, os sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas e João são chamados de livros sinóticos. O histórico é o livro de Atos. A epístola, que são a que Paulo escreveu, né? Eclesiástica, são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Pessoal, Filemão. Vou escrever para Filemão. O escravo dele está aqui, não é isso? Gerais, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1 e 2 de João, 3 de João, Judas e Apocalipse apocalíptico, que seria o fim dos tempos, as revelações que vai trazer. E eu gostaria aqui, nessa divisão de livros e organização, os livros estão certos. Assim, todo mundo tem Mateus como o primeiro livro. Não é Mateus, é Marcos. É o primeiro livro. É que foram escritos de quem organizou desse jeito, mas ela não está muito certo. O primeiro livro é Marcos. Marcos é o livro mais antigo do Novo Testamento. E outra coisa que eu vou deixar para os irmãos também, por curiosidade, e eu gosto, toda vez que você for fazer alguma lição, ou alguém pedir, e você for pôr a data, nunca coloca a data depois de 70. Eu sei que você vai pegar na Bíblia aí, você vai pegar vários estudos, tem 80, 90, tem 70, não é isso? Sempre coloca de 68 para baixo. E eu vou dizer o porquê. Tá? Eu vou dizer o porquê. Quem se lembra da Torre Gêmeas dos Estados Unidos? Você lembra? Isso vai ficar para a história, não vai? Vai vir meu bisneto, eu não vou estar mais aqui, tem o meu neto aí, mas sempre vai ouvir dessa Torre Gêmeas. Se lembra do que foi destruído Jerusalém? Jerusalém foi destruída no ano 70. No ano 70. Se você pegar a Bíblia inteirinha e você buscar quem foi que citou que foi destruído, ninguém. Algo muito fundamental para o cristianismo. Ninguém citou a destruição do Templo de Jerusalém. Algo fantástico, teria que estar na Bíblia. Concorda? Então, eu vou partir desse princípio. Tá? É meu. Como ninguém citou, então os livros foram escritos para baixo. Porque se foi para cima, teria que citar. É que nem fosse da Torre Gêmeas. Por que eu falei da Torre Gêmeas? Quando alguém for estudar na escola a respeito do que houve, vai citar a respeito disso. Não tem como sair fora da história. Não tem como sair fora da história. Então, a data, quando você for colocar e você for observar, foi antes de 70. Não depois de 70. Tá? Isso é só um toque para os irmãos que gostam de estudar, ter a noção disso daí. E eu coloco sempre antes, baseado nessa tese. E nós estávamos lá na faculdade, e eu falei a respeito disso. Eu falei assim, olha, ponho para baixo. Aí eles me perguntaram o porquê. Aí eu falei para eles. Aí eles falaram, o pastor estava lá, o pessoal falou, eu tenho que concordar com você. Eu não tinha pensado nisso. Tá? Então, geralmente sempre põe para baixo. Os livros do Novo Testamento foram organizados de maneira lógica. Ela tem uma lógica. Quem gosta de estudar, quem gosta de ver ou pesquisar, ela tem uma lógica. Ela não foi assim escrita de qualquer forma, de qualquer jeito. Os evangelhos registram a vida e a obra de Jesus Cristo. Então você tem que ter bem isso. Toda vez que você for pegar ali Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, eles estão registrando a vida
e a obra de Jesus Cristo. Então, espera aí, eu vou estudar baseado e sendo orientado que é a vida de Jesus que está ali, a obra dele e o que ele quis passar. Histórico registra o avanço do Evangelho. Quando eu vou lá para o histórico, que a gente estava vendo aqui, deixa eu ver aqui, Atos, não é isso? Atos dos Apóstolos, não é isso? Atitude. O que quer dizer Atos? Atitude. Vamos para frente, vamos falar do Evangelho. Então já é uma outra forma. Registra o avanço do Evangelho. Vai para frente. Vai pregar o Evangelho a Samaria, Judéia, com o fim do mundo, não é isso? É o avanço do Evangelho. Está sendo feito ali. Epístola, registra o desenvolvimento da doutrina do cristianismo. Apocalíptico, registra o aspecto futuro do plano de Deus. O futuro. Olha o que vai acontecer. Eu sou bem... O Apocalipse eu não me aprofundo muito, não. Vou falar para os irmãos. Não tenho muito. Eu gosto de ver, mas não sabe por quê? Parece que o Apocalipse te leva você a querer descobrir algo que, nossa, sabe, um negócio assim, como que eu posso dizer? Fora do comum. Não que não é necessário. Não estou dizendo isso. Mas eu não me aprofundo muito em Apocalipse, não. Querer descobrir como que vai ser, como que é. Eu quero viver aqui o Evangelho. Falar do amor de Cristo para as pessoas. Tem gente que é apaixonada, eu acho legal isso. Mas eu não tenho muito interesse para isso, não. Eu já sei qual é o fim, é lógico que eu estudei, eu sei qual é o fim, mas eu não me aprofundo muito, não. Todavia, a ordem da organização não é a mesma ordem cronológica de escrita dos livros. Tá? Então você vai ver isso aí que nem eu disse. Nunca vai ser a mesma coisa. Você nunca vai chegar também e falar assim, essa é a data certa. Isso é certo. Tá? O pessoal tem mais ou menos uma ideia disso. Como a gente está estudando, a gente precisa ter isso em mente. É só uma ideia. Né? Como que está sendo formado, quais são as pessoas chamadas, por que foi escrito. É uma ideia, para quando a gente começar a entrar nos livros, começar a estudar, você vai ter uma ideia, o porquê de coisa. Qual a língua, por que tanto... Né? Você vai ver lá que Mateus, quer ver, eu deixei aqui, ó. Quem pode dizer aí para mim, para quem que Mateus escreveu o livro dele? Alguém sabe? Quer ver? Mateus, ele escreveu para os judeus. Dá uma grande diferença quando você vai ler o livro, que você chega lá e fala, não, Mateus escreveu para os judeus. Deixa eu ver o que ele estava falando. Marcos. Marcos já escreveu para os romanos. Aí você vai pegando cada livro, você vai tendo uma noção como que Deus foi usando cada pessoa, cada língua. Para que escrever para os romanos? Para que escrever o livro para os judeus? Para que escrever tal? Você já começa a ter uma nova ideia do cristianismo. O porquê que ele foi escrito. Ele não foi largado. É uma outra maneira de a gente começar a ver, começar a estudar, a gente começar a ver que Deus é fantástico. Agora nós vamos ver um contexto também da comparação entre os dois testamentos. O melhor ponto de partida para quem deseja entender o Novo Testamento é analisar a partir do Antigo Testamento. Você já viu aquela pessoa que fala assim, não, para que eu vou ler o Velho Testamento? Eu lendo o Novo Testamento já está bom. Mas não está não, você não vai entender nada. Então, você quer se aprofundar, você quer entender, lê o Velho Testamento. O Antigo Testamento aponta para o Novo. O Novo cumpre o Antigo. O Velho Testamento aponta para o Novo.
Então vamos lá, vamos mandar Cristo, tem toda aquela história que você vai ver todos os livros até chegar em Cristo. Só que quando chega o Novo Testamento, ele começa a apontar para o Velho também. Um complementa o outro. Não tem como você não ler o Velho e não ler o Novo. Senão você não vai começar a entender nada. Fica você tirando o texto fora do contexto. Não é isso? E eu vou só aqui citar algumas coisas assim, diferentes um do outro. Vou citar os 4. Eu ia colocar no slide aqui, mas o pessoal não veio. Antigo Testamento. O Antigo está aqui e o Novo Testamento está aqui na outra minha mão. Necessidade de repetição do sacrifício. Isso, Velho Testamento, não é isso? Não tinha essa necessidade? Então eu vou comparar o Novo Testamento, o Velho com o Novo. Agora, o Novo Testamento. Um único sacrifício suficiente. Lá tinha necessidade toda de fazer sacrifícios. Aqui não, aqui é um só, que é Cristo Jesus. Êxodo, Páscoa da nação, Velho Testamento. Novo Testamento, Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Velho Testamento, lei externa, sacrifícios. Novo Testamento, lei intensa, fé e amor. Aonde nós estamos vivendo? Lei externa, sacrifício. Tem gente ainda hoje vivendo sacrifício. Não tem? Você vai falar alguma coisa, sempre vai para a lei, para o sacrifício. Lei intensa, fé e amor. Aí quando você fala, não, gente, é fé e amor. Vai virar bagunça. Não, não vira bagunça. Cristo veio, fé e amor. Sinal, circuncisão dos judeus. Velho Testamento. Né? Tinha que fazer circuncisão. Novo Testamento. Qual o sinal que tem no Novo Testamento? Batismo do crente. Olha a diferença. Vamos lá. Circuncisão dos homens todinho. Velho Testamento. Novo, batismo. Designação, Israel. Não, veio para Israel. Designação, igreja. Espalhado no mundo todo. Leis civis, morais e cerimoniais. Antigo Testamento. Lei de Cristo. Velho Testamento. Acesso ao Pai restrito. Véu intacto. O Velho Testamento era isso. Novo. Acesso irrestrito do Pai, véu rasgado. A vinda de Cristo. Lá você não tinha acesso. Hoje você tem. Você pode estar onde você estiver na sua casa. Você pode estar no seu serviço. Você pode estar onde você quiser. Você quer falar com Deus, se ajoelha e fala. No Velho não tinha isso. Alguém tinha que ir lá falar por você. Alguém tinha que ir lá levar o sacrifício por você. Aqui não. Aqui não. Aqui Cristo morreu por mim e por você. Cristo morreu pelo meu pecado. Pelo seu pecado. Pelo aquele pecado que já cometemos e vamos cometer. É interessante, né? Ler Bíblia. Cristo morreu pelo pecado que você já cometeu e pelo que você vai cometer. Amanhã você pode sair daqui, ou daqui a pouco. E você vai cometer um pecado. Fica ciente, fica tranquilo, sossegado. Cristo já pagou por ele. Onisciente, onipresente, onipotente. Sabe quem não perdoa pecado? Nós. Nós não perdoamos pecado. Deixa eu pisar na bola. É o resto da vida. Você olha para mim me criminando, apontando. Só que Cristo não faz isso, não. Cristo, ele me abraça. Cristo fala, você é um filho amado de Deus. Vem aqui, ó. Eu vou tratar de você. O contexto também que Cristo chega é no cânon. Cânon
é um termo utilizado para designar o livro do Antigo e Novo Testamento, como inspirados por Deus. Segundo Timóteo 3,16, que diz que a Bíblia ela é inspirada, ela é para corrigir, redarguir, não é isso? Lá em 2 Timóteo 3,16 vai dizer isso. Significa, literalmente, vara de medir. Desta forma, todos os 66 livros da Bíblia são a medida acurada pelo qual todos os pontos de vista teológicos, doutrinários, arqueológicos e escriturísticos se unem, fundamentados na Bíblia, como a palavra de Deus. Todos. Todos, todos, todos. Você quer corrigir alguém? Bíblia. Eu nunca vou esquecer de um irmão. Aqui. Chegou alguém e a gente precisou e eu fui pegar a Bíblia para corrigir. Corrigir não, né? Se eu estou falando de algo, eu não posso falar aquilo que eu penso. Eu tenho que falar daquilo que a Bíblia fala. E eu me lembro que eu sentei e a pessoa começou a pôr um ponto de vista, eu fui para a Bíblia para mostrar, o irmão virou e falou assim, maldita pessoa que corrige o outro na Bíblia. Ah, misericórdia. Mas eu vou corrigir como? No que eu penso, no meu intelecto? No que eu creio? Né? Porque a maioria é assim. É no que crê, não o que a Bíblia fala. Você senta com pessoas de verdade e você fala assim, pega a Bíblia, vamos pegar a Bíblia para ler. No que você está baseado? Não tem conteúdo. Me lembro de um culto à noite, o pastor Marcos estava aqui, ele estava pregando. O rapaz aceitou Cristo como Senhor e Salvador. Não deixaram batizar. Por causa de um papel. Baseado em quê? Você está falando que ele não pode. Baseado em quê? Cristo não fez. Já abriu a porta aqui para entrar, batizar e ponto final. Não é não? Ou vai ter que cumprir regrinha? Eunuco. Vai lá. Vai falar com ele lá. Quem foi falar com o eunuco lá? Você lembra? Quem? Felipe. Aí começou a falar, e o eunuco ia para o templo, vai. Aí o Espírito Santo diz, vai lá e fala com ele. Aí ele vai, corre lá. Sabe o que está lendo e está entendendo? Não sei. Aí Felipe começa a mostrar Jesus Cristo para ele. É assim. Estava lá, né? Aí eunuco vira e fala, o que me impede de batizar? Nada. Vem, desce. Será que ele chegou lá e falou assim, deixa eu ver, ô eunuco, faz o seguinte, leva para casa as 40 perguntas para responder. É assim que a Bíblia fala? É assim que a Bíblia trata? Se é, meu irmão, fala que eu estou errado, eu tenho que começar a ler a Bíblia de novo. Espera aí. Você quer aceitar aqui? Não. Aceita Cristo, depois deixa Cristo fazer o resto da vida da pessoa. Você impede? Quem é você? Livro inspirado por Deus. Timóteo, 1 Timóteo 5,18, o apóstolo Paulo citou Lucas 10,7. Citou Deuteronômio 25,4. Em 2 Pedro 3, 15 e 16, o apóstolo Pedro citou os escritos de Paulo, usando a Bíblia. Se eu quero falar de alguém, se eu quero corrigir, se eu quero impedir, o que eu uso?
O meu intelecto? As estruturas que eu tenho? Ou eu uso a Bíblia? É interessante que ninguém corrige com Bíblia, né? Você já viu alguém corrigir o outro com Bíblia? Eu penso assim. Eu sou assim. Eu acho assim. Eu não sei o quê. Senta. Pega a Bíblia. E quando o seu irmão sentar perante você e falar, não é isso que a Bíblia diz, lá em Mateus 18? Morreu o assunto. Foi resolvido entre você e o outro, acabou. Não estica. Ou eu estou lendo Bíblia errado? O problema é que a pessoa vai ser corrigida, ou sendo tratada, a pessoa não consegue guardar a língua. Aí, ela não consegue, ela tem que trazer para o povo todo, e a Bíblia não diz isso, gente. Morre ali. Você ganhou seu irmão. Ou eu estou lendo Bíblia errado, gente. O assunto foi resolvido, morreu ali. Você sabe que onde eu chego? Não sabe nada de Bíblia. Me acusaram. Sentei. Não teve prova nenhuma. Eu não sou burro, não, gente. Não teve prova nenhuma. E quem estava comigo sabe disso. 2 pastores. O outro falava assim, de fato ele não estava. De fato, nessa outra também não estava. De fato, não estava. 3 tentativas. E nenhuma eu estava. Mas sabe qual foi o gosto da pessoa? E eu sabia. E Deus falava comigo. E Deus fala comigo. Quem falou para mim, chama hoje a irmã de manhã. Faz a vontade dele. O que quiserem fazer, pode fazer. Você não, meu querido, você não está usando Bíblia. Morreu o assunto entre eu e você. Aqui você não tem acusação nada. Mas eu vou acusar. Deixa eu acusar. Irmão. Não sou tão pequeno, não, cara. Não sou tão pequeno, não. Como pai, eu sou pai. E eu sei quem eu criei e sei quem eu eduquei. E sei que são homens de Deus. Conclusão, irmãos. O Novo Testamento é um manual teórico e prático do cristão, que revela Cristo e a salvação que Ele traz. É isso. Você tem pego a Bíblia, de verdade, para corrigir? Você tem praticado, de verdade, quando você vai falar de alguém ou acusar alguém? Porque o cristianismo, que revela Cristo, é a salvação que Ele traz. Não é para jogar fora. Não é para jogar fora. Você vai pregar o evangelho aí fora. Eu fico assim. Você vai lá e Cristo te usa. Você chega lá e fala do amor de Cristo para a pessoa. A pessoa aceita Jesus Cristo. Aí você leva tempo para caminhar com a pessoa. Não leva? Leva. A pessoa ela vem com um monte de problema. E você caminha. E eu sei que a pessoa vai escorregar uma hora. Eu sei que a pessoa vai fazer. Como que eu trato? No amor, na lei ou jugo? Como que Cristo faria?
Você daria o ombro para caminhar? E eu dou. Sabe por quê? Porque eu era um lixo. E se vacilar, eu sou um lixo. Tira Cristo de mim para você ver se eu não sou igual os que estão aí fora que a gente fala que acha que é melhor. Que a gente é melhor que eles. Eu não sou melhor em nada não, rapaz. Cada dia que eu me debruço numa Bíblia, Deus me mostra quem eu sou. A tranqueira que eu sou. Sabe por que Ele mostra? Para mim amar meus irmãos que estão aqui. Aqueles que estão em casa. Aqueles que eu não conheço. É para isso. É para isso. Agora, quando você não tem essa noção, você me desculpa. Aí Cristo entra, tirando as treliças. Treliça. Cristianismo, lei, César. Não. Eu vou tirar. Eu vou limpar. Agora eu vou colocar a videira, usando a treliça que você estava usando errado. E nós pode estar fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Que nós possamos, irmãos, ver o Novo Testamento que nós vamos estudar com muito amor e carinho. Ver que Jesus é graça. E quando a gente fala de graça, não é de qualquer jeito. Mas também não é para dizer que o outro não presta. Sabe? Dá uma olhada no Velho Testamento e vê o que Cristo faz. Vê o que Cristo fez por você e por mim. Quem nós era? Quem você era? Quem eu era? Se eu for um dia contar quem eu era e com quem eu vivia, e de que jeito eu vivia, quem eu era, aí eu estou em Cristo. Sabe como que eu olho o outro? Com amor. Ah, mas está em Cristo e... Amor. 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 Abraça. Amor. O Novo Testamento ele vem sendo construído no amor e não na lei. Vamos orar? Acabou. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo cristianismo, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo Seu Filho morrer na cruz, pelo meu pecado, pelos nossos pecados, Senhor. Senhor, não sou digno, Deus, de nada. Não sou digno de nada, mas de nada, Senhor. Mas uma certeza eu tenho, que eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, também sei, Senhor, como pai de família, é eu que vou dar conta. Não é ninguém que vai dar conta no meu lugar, não. É eu. Mas também sei, Senhor, em que eu construí a minha família, em quem eu construí meus filhos, e estou construindo meu neto, Senhor Deus. Pai amado, ajuda cada irmão aqui, Senhor, a ver o cristianismo no seu amor. Sermos igreja, Senhor, de verdade. Ter amor um pelo outro. Não só falar. Não da boca para fora, mas em atitude. Oh Deus, eu sei que ainda vou cometer tantos pecados, meu Pai. Mas é como eu disse agora de pouco. O Senhor já perdoou até o que eu vou cometer. Deus amado, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Tira as treliças, Senhor, e coloca a videira no nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.